Olá, meus queridos companheiros, companheiras, sejam todos bem-vindos à aula 2 do Doutrina Básica. Hoje, tema guia prático para quem quer começar a se organizar. Veja, e vocês sabem, sem enrolação, a gente vai direto ao ponto. Eu, educador popular, eu costumava acreditar que trabalho de base não tem receita. É uma frase muito famosa, que a gente ouve em muitos espaços. Ou que trabalho de base também não dá voto. A gente ouve isso também, que esses trabalhinhos não dão voto. Até que um dia, no processo a gente vai amadurecendo a nossa experiência, né? A experiência vai trazendo, a gente vai refinando as nossas ideias, até que um dia tudo mudou. Quando eu percebi que existe método. Então, não é que existe receita, existe método. E hoje, a aula de hoje é sobre isso. 5 pontos para quem quer começar a se organizar, só que não sabe por onde começar. Esse guia de hoje vai trazer passos práticos para quem quer ingressar na luta política e no trabalho de base. E para quem está já na luta há muito tempo, já está no processo de organização já faz algum tempo, veja, também tem informação boa também. Pode ficar junto com a gente aqui que vai ter informação muito boa. Primeiro, sim, as questões, né? Organizar é um processo que exige paciência, que exige constância e também compromisso da militância, compromisso individual enquanto militante, mas também um compromisso coletivo. E que cada passo vai conectando no outro passo, vai conectando no próximo passo, e assim vai. Esses passos precisam se conectar um no outro, porque senão fica um monte de evento, um monte de tarefa, e aí a gente não consegue alcançar aquilo que a gente quer, que é a transformação social. A gente vai aprofundar cada um desses pontos aqui na aula de hoje no Doutrina Básica. Veja, o primeiro ponto, que é muito importante, assim, é identificar um problema comum. Qual que é os problemas comuns? Toda a organização política, toda a organização social, ela nasce de uma necessidade real. Só que essa necessidade não é aquela que está na nossa cabeça, é aquela que a comunidade, aquela que o bairro, aquela que a escola, aquela que o nosso local de trabalho sente e apresenta para nós. Quais que são os principais problemas enfrentados do dia a dia desses territórios? É transporte precário? É a falta de creche? É as condições de trabalho enfrentadas no dia a dia? O que é? É as condições ruins de trabalho? É preciso, nessa primeira tarefa, conversar com as pessoas. A gente precisa conversar com as pessoas que estão na escola, no bairro, no nosso local de trabalho, para a gente ir identificando quais são os problemas comuns. O que incomoda elas? E por que esses problemas existem? Por que a gente fala isso? Porque, veja, um problema que afeta muitas pessoas pode ser um ponto de partida importante para mobilizar e criar laços. Só que tem uma questão que ele é importante também. Veja, às vezes a gente vai para o território achando que o problema é gigante. Vamos pegar o exemplo aqui. Às vezes a gente acha que o problema é a creche. Só que para mobilizar as pessoas em torno da creche, tem um caminho. Veja, não é uma mobilização fácil, que faz com 5 pessoas, com 6 pessoas. Precisa de muita gente. Como é que a gente faz para alcançar essas muitas pessoas? Às vezes, é importante a gente identificar outros problemas que são de soluções mais tranquilas para criar um vínculo, criar uma identidade, criar um corpo, para aí a gente dar o próximo passo, que é a luta pela creche. Veja, eu vou citar exemplos, né? A gente, quando iniciou o nosso trabalho junto com as periferias, a gente foi com essa ideia, vamos fazer a revolução praticamente. A gente vai para lá e vamos organizar as pessoas em torno da creche, em torno da escola, em torno da rua, em torno da regularização das casas. Aí a gente chegou lá para uma reunião e a gente, não, bom, quais são as demandas?
E aí conversa, papo vai, papo vem, uma das demandas que levantaram foi o quê? "Ah, a gente gostaria de um curso de dança aqui", você entende? Eh, não era a creche o principal, assim, a creche é o principal, mas o curso de dança foi, assim, uma demanda que a comunidade identificou que: "Olha, isso pode nos ajudar a melhorar a autoestima, a gente não tem muito o que fazer à noite, as crianças não têm o que fazer, nós mulheres não temos o que fazer", bem distante daquele arrastão que era a creche, que a gente imaginava que ia ser a primeira demanda que elas iam levantar, no curso de dança. E aí, o que que a gente faz? Abandona tudo e vai para casa bravo e dizendo que: "Olha, essa classe trabalhadora não tem consciência"? Ou será que a gente aproveita essa porta e passa daí a mobilizar as pessoas? Passa daí a organizar? Veja, essa foi uma porta que eles abriram, que elas abriram. O que que a gente faz com ela? Aproveita ou abandona? A gente aproveitou. A gente aproveitou. E alguns meses depois, a gente inclusive conseguiu fazer, depois que a gente criou identidade, criou força, a gente fez uma série de agendas desse grupo com deputados reivindicando, com vereadores reivindicando a creche, né, reivindicando espaços de educação, espaços comunitários lá no bairro. Veja, a porta que se abriu não era aquela que a gente imaginava, mas a gente aproveitou a porta que a comunidade abriu e aí a gente fez o trabalho de politização. Acho que isso é importante, né? E olha só, né? Às vezes a gente teve algumas atividades também que a gente fez, que era o quê? A gente precisava, um novo ensino médio. A gente foi lá, fez uma reunião com o novo ensino médio, apresentamos o problema que era. Veio em torno de 6 pais, 6, 7 pais para a reunião. Era uma terça-feira à noite, às 19 horas. Muitos alegaram que não tinha tempo e tal, compreensível. Mas sabe o que, que é engraçado? A gente fez uma aula de dança na terça-feira, às 19 horas, algumas semanas depois, e tinha quase 50, 60 mulheres lá participando. O que, que a gente fez? Aproveitou e fizemos panfletagem. Fizemos panfletagem. E é isso. Fizemos panfletagem no ensino médio. Inclusive, umas delas falaram: não, eu até fiquei sabendo que tinha uma reunião, mas era no horário que eu não podia. É o mesmo horário da dança. Veja, são as oportunidades que se abrem, são essas possibilidades que se abrem e a gente precisa aproveitar elas para fazer politização. Às vezes não é essa que a gente tem na cabeça que é a principal, às vezes é outra. E a gente precisa estar aberto para elas. Só que é aquela questão também, ó, identificar o problema não basta. É preciso que a gente compreenda o que está por trás desse problema. Bom, o transporte ruim não é só uma questão de azar daquelas pessoas, é uma escolha política. A falta de acesso à cultura não é uma coincidência. É reflexo de uma prioridade do Estado e das elites em não oferecer esses tipo, falta de um centro comunitário no bairro, um centro comunitário adequado. É uma decisão política isso. Então, quanto mais a gente entende o contexto, mais forte fica o nosso processo de luta. Né? Segundo ponto, para quem está começando, né? Esse aqui é importante demais. Esse aqui é importante demais. O segundo ponto para quem está começando, que eu acho que é fundamental, importantíssimo, encontrar pessoas que se importam, que também se importam com aquele dilema. Por que, que isso é importante? Porque nenhuma luta se faz sozinho. Nenhuma luta se faz sozinho. Você pode ser bom demais, mas sozinho você não consegue fazer. Você precisa estar envolvido com outras pessoas. E provavelmente você já deve conhecer pessoas que se preocupam com os temas que a gente citou aí, de cultura, educação, transporte, trabalho. Converse com essas pessoas. Teste as reações delas sobre suas propostas de mobilização, de formação, de trabalho de base, de diálogo, de abaixo-assinado. Veja quem que pode atuar coletivamente e passe a fomentar esse grupo. Ah, são duas pessoas. Ótimo, é duas pessoas. É você e mais duas. É você e mais uma, perfeito.
Passem a dialogar, construir estratégia, reflexões que façam que essas duas virem três daqui a um mês, que esses três virem quatro, cinco, seis daqui 6 meses. Veja, esse é o primeiro grupo, que ele pode ser pequeno, mas que ele precisa ter disposição para agir. Ele não pode ser um grupo que só fica também no Twitter, né? Só fica no Twitter, reclamando no Twitter, brigando com os outros no Twitter, ou brigando no Instagram. Precisa ter ação concreta, precisa ter disposição para agir. E onde é que você vai achar essas pessoas? Nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, nas igrejas. A a gente tem que estar aberto para dialogar com as igrejas, as católicas, as evangélicas. Tem muita gente boa nesses espaços e a gente precisa ir lá dialogar com eles. Precisa identificar. Precisa identificar. Ah, tem gente ruim, claro. Qualquer categoria tem gente ruim, mas tem gente boa também. Vamos lá dialogar com esse povo. Aonde mais que a gente pode encontrar? Nos coletivos culturais. Por exemplo, a gente está construindo ponto de cultura. A gente se coloca à disposição. Você está afim de fazer luta? Vem junto com a gente. Porque a gente nasceu assim. A gente nasceu assim. De um esforço coletivo de várias pessoas. A gente iniciou com professor de história, de geografia, agricultores, sem terra, e aí depois foi juntando professor de violão, professor de educação física, foi juntando assistente social, foi juntando professora de violino, de violoncelo, professor de informática, e quando viu a gente tinha um grupo enorme, bonito, construindo inúmeras atividades, inúmeras atividades. É, E isso são coletivos culturais. Foi a partir de um coletivo cultural que a gente se encontrou. Lideranças comunitárias passaram a vir com a gente, lideranças das diversas igrejas, inclusive, vieram junto com a gente. Espaços comunitários também são um espaço importante, que costumam reunir muita gente disposta para debater e para agir. Eu acho que isso é importante. E esse grupo precisa criar laços reais. Esse grupo precisa falar, precisa ouvir também, e respeitar as experiências de cada um. Porque cada um tem uma experiência, cada um pode contribuir de uma forma. Ah, eu sou professor de história. Ótimo. Não tem um cursinho popular para a gente organizar? Ah, eu sou estudante de ensino médio. Ótimo, vamos pensar como é que a gente organiza o Grêmio Estudantil. Ah, eu sou professor de bateria. Ótimo, vamos pensar um curso de bateria. Ah, eu sou professora de geografia. Sensacional, vamos pensar o cursinho. Já junta ali. Ah, mas não tem todos os professores, não tem problema. Vamos começar com aqueles que estão ali. Vamos começar com aqueles que estão ali. São 3 professores, vamos pensar um cursinho com história, geografia e sociologia. E vamos ver se a gente não constrói ali com o professor de matemática, com a professora de português e vai ampliando esse coletivo. É isso, tem que ter disponibilidade. E, de novo, respeitar a experiência de cada um. Não vai exigir que o professor de violino dê aula de bateria. Se ele não sabe, não pode. Tem que respeitar essa experiência, né, a experiência de cada um. Terceiro ponto, importantíssimo também, busque organizações que já estão no processo de organização, de luta, de mobilização. Busque referências, né? Movimentos sociais, sindicatos, organizações populares que já existem no município. E elas podem oferecer suporte interessante para a gente fazer luta, para você se organizar. Elas têm processo de formação, elas têm contatos nos territórios, e você chega com mais um contato, de repente, e se soma, entende a importância disso? É... Antes de criar algo novo, vale a pena conhecer quem já está atuando na área e como que eles trabalham. É possível fortalecer essas iniciativas ao invés de começar do zero. Agora, se você decidir criar algo novo, ótimo, não tem problema. Só que daí você tem que pensar como é que ele pode ser sustentável ao longo do prazo. E aí você vai exigir que você escreva projeto, que você pense em formas financeiras de se organizar minimamente, né? Ah, vendendo pizza? Ótimo, a gente faz isso até hoje, inclusive.
escrevendo projetos para a lei Paulo Gustavo. Ótimo, pensa. Você tem a lei Paulo Gustavo que oferece um recurso para fazer curso de violão. Olha só o potencial disso. Pega esse recurso, leva lá para o meio do bairro, faz atividade lá, faz o curso de violão, junta a garotada, faz um debate. Olha o quanto que você transforma a vida dessas pessoas. É impressionante. Além tem a Aldir Blanc, tem a Itaipu Nacional, tem as cooperativas de crédito que tem fundo social que podem estar contribuindo com isso também. Quer dizer, precisa pensar essa forma de sustentação financeira, política também, porque você precisa pensar assim, bom, qual que é o objetivo nosso? Qual que é a estratégia que a gente vai utilizar? E estrutura mínima, né? Assim, bom, você vai ter um curso de violão, tem que ter alguns violões. As pessoas podem até comprar algum, mas um ou dois você precisa ter. E aí, como é que faz? Bom, vamos atrás de parceiros, de doações, né, de gente que pode estar doando, fazer uma vaquinha, faz uma venda de rifa de pizza para adquirir um ou dois violões e você ter esses violões para poder ofertar nos territórios de vulnerabilidade, por exemplo, que você vai fazer o trabalho, entende? É, e, e por que isso é importante? Porque sem essa clareza dos objetivos, sem essa estrutura mínima, sem esse pensar o sustentável, muitas iniciativas que são ótimas, muitas vezes elas acabam desaparecendo, né? Porque não tem isso. Isso é importante, né? É, e o outro elemento assim estude experiência histórica, aprenda com os erros e acertos de outros movimentos sociais. Os movimentos sociais do Brasil são riquíssimos. A criatividade que o povo brasileiro tem para fazer luta é gigante. Então, vale a pena resgatar essas experiências históricas. O povo brasileiro resistiu à invasão europeia. De que forma? Vamos pesquisar que formas que eles resistiram. O povo brasileiro resistiu a 300, 400 anos de escravidão. De que forma? Vamos pensar, vamos ver como é que era a resistência desse povo. Nosso povo resistiu durante a ditadura militar. Como é que resistiu? Nosso povo resistiu ao período Bolsonaro, com pandemia. A gente foi abandonado por esse governo durante a pandemia. A gente resistiu. Como é que a gente resistiu? Essas experiências históricas são bem importantes. Outro ponto que é bem importante, o quarto ponto, é comece com pequenas ações. Muita gente desiste porque acha que precisa começar com algo grandioso. Veja, nenhum movimento social, nenhuma grande transformação começou já mobilizando milhões de pessoas. Não, elas começam pequeno. Um mutirão, uma roda de conversa, uma campanha nas redes sociais, uma denúncia coletiva, um abaixo-assinado, podem ser pontos de partida muito eficazes. Podem ser, a partir dali, momentos de criação de vínculos, de fortalecimento da comunidade, de fortalecimento da autoestima, que aí, a partir daí, você vai conectando com outro passo, com mais um passo, com mais um passo. Veja, o essencial é fazer algo concreto, visível, que fortaleça o grupo e traga mais pessoas para a luta. Vou te dizer um negócio, hein? Às vezes, um mutirão com 6, 7, 8, 9, 10 pessoas tem um potencial muito maior do que você querer chamar para uma reunião, a sala fechada, botar lá o pessoal sentado, ouvir 2 horas de discurso. Às vezes, um mutirão com 10 pessoas tem uma eficácia muito maior do ponto de vista de criação de vínculo, de fortalecimento comunitário, porque as pessoas vão se sentir partes, vão ver resultado, elas sabem, bom, elas organizaram um mutirão numa horta, né? Organizaram um canteiro ali, plantaram, elas viram a mudança. E elas sabem que daqui a algum tempo vai ter mais mudança, porque elas vão poder colher o alface, vão colher a beterraba que elas plantaram. Isso cria vínculo, isso cria autoestima. Isso cria autoestima. Então, isso é bem importante. Às vezes, bota uma reunião lá, 2 horas, as pessoas falando. Ninguém aguenta. Está todo mundo cansado. Então, veja, ações pequenas, concretas. Concretas, isso é fundamental.
E além disso também as ações coletivas, né, elas ajudam a testar o grau de comprometimento de todo mundo que está envolvido no projeto. É comum, né, que algumas pessoas se animem no discurso, só que elas somem na hora de agir. Isso a gente tem que ficar muito atento, muito atento. Porque tem gente que gosta de falar o que os outros têm que fazer, mas na hora de fazer, ó, não suja a mão não, hein? E tem que sujar a mão. Ó, nossa frase sempre é essa. É preciso sujar a mão. Sujar a mão com terra, sujar a mão com spray, de fazer oficina de grafite, quer dizer, tem que ter disposição de fazer, não dá para só falar. Eu, francamente, estou cansadíssimo de gente que só fala, 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 fala. Eu quero ação concreta, ação concreta. Pode ser a menor que for, uma horta de 2 por 2, mas isso é uma ação concreta. Eu acho que isso mobiliza, isso cria vínculo, sabe? Acho que isso é importante, né? Ações concretas. E é importante provocar o nosso povo. Não dá para ficar só discursando. Ah, tem que fazer isso. Bora então. Vamos fazer? Vamos? Vamos? Bora? Eu vou junto. Eu vou junto. Ah, mas você vai sujar as mãos, você vai ficar todo sujo. Bora! Sensacional! Se tiver mais 2 ou 3 pessoas junto comigo, sensacional. Vamos criar vínculo. Vamos, sou parceiro. Quinto ponto e último ponto da nossa aula de hoje é fortaleça os laços e mantenha o ritmo. Veja, trabalho de base não é um evento isolado que você vai lá uma vez por ano. Entregar panfleto ainda. É muito comum as pessoas fazerem isso. Entregar panfleto não é trabalho de base. É uma parte do trabalho de base, não é trabalho de base. Trabalho de base precisa manter ritmo, precisa ter frequência, precisa ter momentos que fortaleçam os laços. Veja, criar vínculo comunitário, estabelecer espaços regulares de troca e debate ajudam a fortalecer qualquer organização. Uma luta política não sobrevive sem relações de confiança e comprometimento. E isso só é possível com presença constante, com diálogo constante. Precisa estar em diálogo constante. Visitas, ações, reuniões, planejamentos, avaliações precisam ser feitas frequentemente. O, a rede o WhatsApp, o celular ajuda muitas vezes, ajuda, mas ele não substitui a presença. Então, é possível fazer semanalmente uma conversas por WhatsApp? É possível, mas desde que você construa um hábito de visita. Semanalmente converso por WhatsApp, mas a cada 15 dias, pelo menos, eu estou no território. Ótimo. Agora você não pode ficar só no WhatsApp conversando e indo visitar uma vez por ano. Aí você não está fortalecendo o laço, não, tá? Não está construindo uma relação de confiança. E é isso. Uma boa forma de manter o ritmo é reuniões periódicas, tarefas bem distribuídas, e assim, tarefas que as pessoas consigam fazer. Não adianta se dar tarefa que as pessoas não conseguem fazer, porque as pessoas trabalham, elas têm ritmos de vida, elas têm trabalho, família. No caso das mulheres, na maioria dos casos, tem que cuidar da casa, porque o pessoal dos homens não gostam muito, e é um problema isso. Elas precisam. Ô, Marada, que está assistindo o curso, vocês também moram na casa e vocês também têm responsabilidades. Então, veja, as tarefas precisam caber na vida das pessoas. Então, essas tarefas precisam ser bem distribuídas, né? E aí também, assim, alternar atividades teóricas e práticas também ajuda, né? Não adianta a gente só fazer estudo, 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 estudo. Precisa fazer estudo e prática. Estudo e formação são essenciais, mas sem prática, o grupo pode se tornar apenas um clube de debates. E a gente não quer só um clube de debates, a gente quer gente formada para fazer transformação, agindo nos territórios, construindo vínculos comunitários. Não é isso mesmo?
É isso. Muito obrigado, compas, companheiros, companheiras, por mais essa aula e espero que vocês tenham gostado. Essa é a parte um, tá? Vai ter mais uma parte ainda sobre para quem está iniciando ou vai ter mais uma parte sobre esse guia prático de como fazer luta, de como começar. E é aquilo, né? Bora sujar as mãos? Valeu, até a próxima.